Livro Fonte Viva, capítulo 68, Sementeira e Construção, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Epígrafe: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está numa carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos a boa nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Unidos em prece, e pensando no Mestre Maior, no Mestre de Nazaré, vamos nos colocar assim, humildemente, junto a Ele, pedindo que nosso ânimo se fortaleça sempre no trabalho simples de vibração a todos que estão ao nosso redor. Dá-nos assim, Senhor, as tuas bênçãos amorosas, através das experiências que temos, auxiliados sempre pelos benfeitores, benfeitores de cada um de nós. E concede-nos, Senhor, que permaneçamos unidos, harmoniosos,
serenos nestes momentos de maior dificuldade que enfrentamos. E que, Senhor, possamos contribuir de alguma maneira com aqueles que estão neste momento passando por mais árduas provas, que as nossas vibrações possam de alguma maneira auxiliar os corações daqueles que enfrentam dificuldades que nós não conhecemos. Que a tua misericórdia, Senhor, continue a espalhar-se pelo nosso planeta azul. Continue a espalhar-se por essa humanidade que ainda não encontrou a paz nos corações, para que a paz se instale em todos os países, em todos os homens, em todos os lares. Que com as bênçãos de Deus, nosso Pai, dos benfeitores queridos e sabedores, Senhor Jesus, de que sempre estarás com teu olhar magnânimo sobre todos nós, que nós iniciemos o estudo de Fonte Viva, trazido assim por um dos seus emissários, Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aos comentários. Carta aos Coríntios. Quantas lembranças esta cidade grega trazia a Paulo. Abigail, Gesiel. Dissemos cidade grega. Grega porque ela vinha desde a Grécia clássica e que depois havia sido inteiramente arrasada quando a Grécia foi reduzida à província romana. Os romanos mudaram até o nome de Corinto. Resolveram chamar de Acaia. Esse nome já existia em grego e denominava aquela parte do istmo, né, que separa o mar Egeu do outro mar Jônico. E eles, é claro, colocaram o nome grego com formação latina, assim como fizeram durante tantas outras incursões que fizeram pela Europa. No tempo de quando Paulo lá esteve, existiam apenas alguns vestígios da famosa cidade de dois mares. Quais são os dois mares? O Egeu no oriental e o Jônico no ocidental. E o Rui Kremer lembra que foi Horácio, o poeta, que o chamou de cidade dos dois mares. A cidade foi retificada por Júlio César, apenas mais uma informação. Júlio César reedifica a cidade, mas agora era uma cidade cosmopolita. Por lá passavam viajantes, marinheiros, era um centro comercial rico, mas de reputação muito baixa, por sua extrema corrupção de costumes. Havia templos? Sim, especialmente templo de culto a Afrodite. E nós conhecemos como se faziam esses cultos. E então, numa cidade pouco tranquila, e é nessa cidade que Paulo com Timóteo se instalaram numa pequena casa em que já viviam Lloyd e Eunice. Lembramos? A avó e a mãe de Timóteo. E Áquila e Prisca, aqueles lá do deserto de Dan, com Paulo, Áquila e Prisca vieram de Roma
para Corinto. As autoridades de Roma, os romanos, expulsaram os judeus de Roma, cristãos ou não. Aliás, eles nem conheciam ainda, naquele início, quem era cristão, quem não era cristão. Eram judeus, então eram expulsos. Não os queriam em Roma. E lá, em Corinto, eles reunidos iniciaram a divulgação da Boa Nova. E, é claro, provocaram a perseguição dos judeus que lá haviam se estabelecidos, expulsos pelos romanos de diversos lugares. Paulo desejava fundar uma sólida igreja em Corinto e pressentia que iria permanecer por longo tempo na cidade. Então, como fazia sempre, instalou sua oficina de tecelão, enquanto Timóteo e Silas trabalhavam como caravaneiros. Completando essas últimas informações, quando dissemos que Timóteo e Silas trabalhavam como caravaneiros, porque essa profissão os levava frequentemente a outras comunidades cristãs e recém-formadas, assim ao redor de Corinto. Paulo começou a falar na sinagoga de Corinto. E como era habitual, as reações contra ele vieram. E Emmanuel escreve em Paulo e Estevão o seguinte trecho dito por Paulo na sinagoga. Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus, quer dizer, né, aos judeus, para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não aceitais, desde hoje procurarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. O capítulo 3 desta carta aos Coríntios tem um título sugestivo: Imaturidade dos Coríntios. Vejamos então como é que Paulo escreve no início desse capítulo 3. Vejamos. E eu, irmãos, não pude falar-vos como a homens espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não vos dei comida sólida, porque ainda não podíeis suportá-la. E nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Se, pois, entre vós há invejas e discórdias, não prova isso que sois carnais e viveis uma vida puramente humana? Como nós conhecemos, né, essa expressão que ele diz, que dá de beber leite a crianças. E ele continua: quando um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não procedeis apenas como homens? Uma anotação. Por que Apolo? Essa referência a Apolo. Quem era? Apolo era um judeu, eles dizem alexandrino, porque nasceram em Alexandria, no norte do Egito, que também era dominado pelos romanos. E Apolo era um homem eloquente. E as informações dizem que ele era formado em escolas retóricas. Imagine, escolas de retórica daquele tempo. E também era um escriba. Então, Apolo era um homem sábio e foi instruído na doutrina de Jesus por Áquila e Prisca em Éfeso. Olha, de novo, Áquila e Prisca, que percorreram tantas cidades, e encontraram Apolo em Éfeso.
E Apolo, depois desse tempo, foi para Corinto, onde ele trabalhou muito junto a Paulo pelo Cristo. Mais um pouco do que diz Paulo nessa carta. Porquanto, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ministros pelos quais recebestes a fé, e eles o são à medida que Deus deu a cada um. Agora, uma parte bem conhecida por nós. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ora, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. E agora vem a epígrafe que Emmanuel utilizou. Porém, nós outros somos meros cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus, edificação de Deus. Bem, nós sabemos que pouco compreendemos as cartas de Paulo sem conhecer as circunstâncias. Quando não conhecemos as circunstâncias em que ele escreve, fica mais difícil. E quando não conhecemos também a população a quem ele falava. A quem ele falava? Já dissemos que Corinto, ou Acaia, era uma cidade cosmopolita. Paulo se considera cooperador de Deus, e os seguidores, assim ele diz, como responsáveis pela lavoura e a edificação. Emmanuel nos diz que Paulo traçou o quadro espiritual que sempre existiria na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a vontade divina. E que, se conhecemos a Boa Nova, cumpre-nos a tarefa de colaborar no ministério de Jesus. A tarefa de plantação e de edificação exige esforço, boa vontade para com todos. E Emmanuel exemplifica assim no seu texto: na lavoura, temos que ter tempo e carinho com o vegetal. Na construção, também tempo, também dedicação, se quisermos uma casa sólida. E ele termina: avança na tarefa que te foi confiada. Quantas vezes nós duvidamos que temos tarefas a realizar? Dentro das nossas dúvidas, que Jesus nos harmonize.